chamada grande tribulação, né? Aí quando a besta e o falso profeta é lançado no inferno, Satanás é preso por 1000 anos e inicia-se um milênio. Por isso, nós somos desta escola, porque acreditamos nisso. E somos pré-tribulacionistas. Nós não ficaremos aqui durante a grande tribulação. Ora, a palavra do Senhor nos diz que nós não fomos destinados para o dia da ira. Né? Nós somos a Filadélfia de Deus. Porque se nós fôssemos ficar para a grande tribulação, para que a gente ia viver essa vida regrada que nós vivemos? Ora, se a gente vai ficar mesmo, a gente aceita a hora que estiver lá. A hora que tiver o pau quebrando lá, Satanás mandando, desmandando, a gente aceita lá, a gente já conhece. Eu vou viver uma vida dessa que eu vivo, negando eu, o mundo, a carne, o diabo. Vivendo essa vida de renúncia. Para ficar na tribulação? Para sofrer nas mãos de Satanás? Para mim, quando chegar no mercado, eu não poder comprar nada? Porque como eu sou conhecedor e você é conhecedor da palavra, se você não tiver a marca 666, você não compra. E muitas vezes eu ficava pensando, será que não vai ser isso, né? Nessa pandemia desse coronavírus aí, a gente tem visto como é que vai ser, como é que vai ser o olho do diabo, né? A primeira vez que eu vi aquele drone, assim que começou a morrer pessoas na China, tinha uns, não sei se era 4 ou se era 5 rapazes. Eles estavam jogando lá um jogo lá. Acho que eles não estavam num bar, não. Estavam na porta de casa. Parecia uma casa aquilo ali. Não parecia que era um bar. Eles estavam ali sentados ali, brincando e sorrindo. E de repente veio aquele drone ali voando ali perto deles. E isso passou nos jornais, né? Nas televisões. Aí o drone vai e fala com eles, pergunta para eles o que eles estão fazendo ali. E aí eles se levantam assustados. E aí o drone dá a ordem para que eles imediatamente se levantem e vão para as suas casas. E na mesma hora eles vão. Isso está acontecendo aqui, né? Está acontecendo em Pernambuco. E ontem as televisões estavam mostrando no Rio de Janeiro também. Vai começar a usar os drones. Então, aonde você estiver, você está vigiado. Se você tem um celular, todos sabem onde você está. O governo sabe onde você está. Então vai ficar difícil para Satanás, para a besta, para o falso profeta te monitorar? Não. E quando você chegar no mercado para comprar, se você não tiver a marca, como é que você vai comprar? Agora em Goiânia, essa semana, como está começando a haver falta de alimentos ali, ou porque, como estão dizendo que o campo está começando a parar por causa da pandemia, ou porque as pessoas foram no mercado e começaram a estocar, aí se proibiu. Estava podendo agora comprar por família 5 kg de arroz, uma quantidade pequena de material para limpeza e outras coisas que eles proibiram. E eu vi aquela reportagem e fiquei pensando, desse jeito vai ser na grande tribulação. Só é uma amostra do que estamos vivendo hoje, do que vai ser naqueles dias. Serão dias terríveis. Ora, dias terríveis com Satanás sentado no trono, Israel batendo continência para ele, porque ele se assenta como rei. E Satanás ali começa a mandar e Israel aceita e o mundo aceita. E nós como igreja vamos ficar escondidos dentro de buracos, porque seremos perseguidos se aqui estivéssemos. E nós não estaremos, nós não cremos nisso. Seremos arrebatados antes de tudo isso. Emília, seja bem-vinda em nome de Jesus. Garrincha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Milena, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, nós cremos nisso, que seremos arrebatados antes da grande tribulação, porque senão não faria muito sentido nós vivermos esta vida que vivemos, para ficarmos aqui sendo governados pelo diabo. Já basta esses dias que estamos aqui vivendo, que são os princípios das dores, que já não é fácil. O princípio das dores está sendo difícil assim, imagina a dor de parto.
Imagina quando Satanás estiver mandando. E cremos também nessa escola pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, nas dispensações. Nas 7 dispensações que aquelas escolas pré-milenista, histórico, pós-milenista e amilenismo não creem da maneira que nós cremos. Nós cremos nas 7 dispensações. Na dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, dos patriarcas da igreja, né? Da lei, quando foi dada a lei, da graça, que é o período que nós estamos, e do governo divino ou milenial, que vai ser o governo de Cristo no milênio, durante 1000 anos. Acertado tudo isso, dito naquilo que nós cremos, para que não haja dúvida, vamos continuar aqui. Quero ler aqui em 1 Tessalonicenses, que é o texto áureo que eu quero considerar neste assunto, né? Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Aos que em Jesus dormem. Estão lá no paraíso. O espírito. O corpo está guardado no quebrado, tanto do salvo como do ímpio. O espírito do salvo está no paraíso. E o espírito do ímpio está no Hades, ou no céu, ou no inferno. Que é o que nós conhecemos bem, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não vamos na frente deles. Eles vão primeiro. Eles ressuscitam primeiro e são transformados primeiro. Depois nós. Na hora de subir, sobe todo mundo junto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está falando, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está falando referente ao que eu acabei de dizer sobre a primeira ressurreição. Esta primeira ressurreição, para arrebatamento, se dará neste momento. Os que morreram em Cristo. Aqui não ressuscita ímpio. Ele vai continuar mortinho lá, no Hades, ou no inferno, como queira, ou Seol, como queira. Mas ele vai continuar lá, ele só vai ressuscitar lá, no final de tudo, lá diante do trono branco, para julgamento. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nós não seremos ressuscitados, estamos vivos, né, irmãos? Vai ressuscitar os que estão mortos, né? Ressuscita, Jesus vem, traz os que estão com ele, o Espírito lá no paraíso, não foi transferido, que era o seio de Abraão. E quando Jesus ressuscitou, nós falamos isso na live passada, ele não levou cativo o cativeiro, esvaziou o seio de Abraão, mudou o nome, agora é paraíso e está lá diante do trono. Quando Jesus vier, trará com ele o Espírito desses mortos em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós encontraremos com o nosso Jesus nos ares. O Espírito Santo, que é o outro Consolador, e quando Jesus morreu, ele deixou outro Consolador, o Espírito Santo. Não é isso? Então, quando ele deixa o outro Consolador, é ele que cuida da igreja. E é ele que vai levar a igreja como um pai leva uma noiva para se casar com o seu noivo. O Espírito Santo vai levar a igreja como um pai e entrega para Jesus. E onde se dará isso? Jesus vai vir com os que morreram em Cristo, traz ali do paraíso o Espírito desses que morreram em Cristo, né?
traz o Espírito e fica ali nos ares, pairando nos ares. Ele neste momento não vai pisar esta terra aqui. Mas como assim? Eu já vi passagem dizendo que ele vai pisar. Então, é porque você deve estar confundindo os momentos. O momento que ele for pisar é lá na batalha do Armagedon, lá na grande tribulação, quando as nações estiverem marchando e já marcharam contra Israel, estão lá prestes a destruir Israel. Aí ele vem, pisa no Monte das Oliveiras, o monte se fende, forma-se um rio. Naquele mesmo instante, sara as águas do Mar Morto. Sabe que no Mar Morto nada vive ali, né? Porque a salinidade ali é muito alta. Quem já teve o privilégio de ir lá, eu ainda terei e vou ali. Quem mergulha naquelas águas não precisa saber nadar não, porque ele não afunda, né? Então é morto. Mas neste dia, quando Jesus, que é o Rei da vida, pisar no Monte das Oliveiras para socorrer o Israel de Deus, não é a igreja, o Israel literal, o judeu, nesse momento ele pisa para socorrer. E nós estaremos lá como igreja. Nós somos a esposa, nós somos mais noivos, somos a esposa agora, neste momento, lá na tribulação. Não vamos confundir estes dois momentos. Neste momento aqui, Jesus vem e fica nos ares. É nos ares, ele traz consigo o espírito dos que morreram nele e estavam ali no paraíso, que está ali à destra de Deus, foi transferido. Falei sobre isso na live passada. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados, né? Seremos arrebatados. Aí encontramos com o Senhor ali. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque muitas pessoas têm verdadeiro terror disso aqui. Isso aqui é para consolo, não é para colocar terror em ninguém, não. É para você se preparar. Como as virgens prudentes, com azeite na lamparinazinha. Não é esse crente meia boca que hoje está em pé, amanhã está caído. Não. É um crente fiel, todo tempo fiel. Né? Todo tempo fiel. Ele não é crente hoje, passa por uma tribulação, amanhã está desviado. Não, ele é crente todo tempo. Muitas vezes ele até erra, ele até tropeça, mas ele volta atrás. Porque a palavra do Senhor diz que o errar é do homem, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você não se levanta só, porque você não tem força para isso. É o Senhor que te levanta, é Ele que te sustenta. Amém? Glória a Deus por isso. 5 coisas acontecem neste momento aqui que Jesus vem buscar a sua noiva. A revelação, né? Que foi preconizado, foi pregado, foi falada. Eu virei novamente, eu vou preparar o lugar e voltarei para buscá-los. Aqui se cumpre esta palavra. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele vai cumprir e virá nos buscar. E aqui se cumpre esta palavra. O regresso, né? Ele se revela para a igreja. E aqui neste momento, desta revelação, é só para a igreja. Já eu vou explicar sobre isso, quando eu falar sobre os 3 sons do arrebatamento. Esta revelação é só para a igreja. O mundo não vai perceber, por enquanto, né? E este regresso que vai acontecer cumpre esta palavra. Voltou para buscar os seus. A ressurreição, haverá a ressurreição, a primeira ressurreição, né? Os mortos voltarão à vida, os mortos salvos. Que isto fique bem claro. Os mortos salvos. Porque o morto ímpio, ele vai continuar enterradinho lá no mesmo lugar. E o espíritozinho dele vai continuar lá no inferno, no Hades, no céu, lá do mesmo jeito. Ele não sai. É uma prisão ali. Muitos recebem muitas pessoas quando têm os seus entes queridos falecidos. Satanás vem, se disfarça, né, em um anjo de luz
E começa a mandar mensagens dizendo que o filho, ou que a filha, ou que o esposo, a mãe, ou o pai, ou quem seja, parente seu, ou amigo que faleceu, que ele quer te mandar uma mensagem, que ele está sofrendo muito, que não tem que rezar não sei quantas missas, ou outras mensagens que eu já ouvi muito falar, que ele está muito bem, que ele está muito alegre. Deste lugar, quem entra não sai. Entrou, só sai com a ordem do Senhor Jesus. E aqui é dada a primeira ordem. Dada a primeira ordem. Por isso os espíritos que estão presos lá no paraíso, diante do trono, eles estão presos. Mesmo os espíritos que estão no paraíso, e até mesmo os que estão no inferno, todos estão presos. Ou no paraíso ou no inferno, eles não podem sair. Lembra-se da parábola de Lázaro? Ali retrata bem o que eu estou dizendo. Então, haverá primeira revelação, segundo o regresso, terceira ressurreição, quarto o arrebatamento, né? Os cristãos vivos serão levados, né? Nós, se a trombeta soar hoje, os mortos ressuscitam em nós. Fica só a roupinha e o corpo some para encontrar com o nosso noivo nas nuvens. E haverá este encontro tão glorioso, né? Que oramos tanto por isso, por este momento. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas orações dessas não são feitas todos os dias, né? E haverá este encontro. Os cristãos estarão para sempre com o Senhor Jesus. Para sempre estarão com Ele, né? Para sempre. Então, estes 5 acontecimentos se dará neste dia. E quando a gente lê aqui, deixa eu voltar aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui fala sobre 3 coisas. 3 coisas importantes. Não são iguais, são distintas entre si e importantíssimas. Quando ocorrem estes 3 sons, o brado de Cristo para a igreja, Jesus dará uma palavra de ordem, como fez do lado de fora do túmulo de Lázaro. Lembra-se? Lázaro, vem para fora. Neste momento, quando ele fala Lázaro, vem para fora, ele especificou bem o nome Lázaro, porque a voz do Senhor Jesus é tão potente, tão poderosa, porque se ele não fala, se ele somente falasse venham para fora ou venha para fora, todos os mortos ali naquelas redondezas ali se levantariam. Tamanho o poder deste Deus que servimos. Então, neste momento, quando há este brado de Jesus, esta palavra de ordem, porque que um morto, ele é ressuscitado pela voz de um anjo chega lá, levanta daí, Maria, sai para fora, e vai continuar morto. Quem dá a ordem é o Senhor Jesus. A palavra de ordem vem dele. Ele que dá a palavra de ordem. Então, quando ele diz Lázaro vem para fora, Lázaro vem por causa do poder da palavra dele, Jesus, o Rei da vida. Ele deu a vida, só ele pode tirar. Não é? Então, os que estiverem no túmulo neste dia, com este brado de Jesus, com este alarido, que é para a igreja, fique bem claro isso, o alarido é para a igreja. O alarido não é para Israel, o alarido não é para as nações, o alarido não é para os ímpios. O alarido, que é este brado de Cristo, é para a igreja. O que ele vai falar, a Bíblia não nos relata, não fala. Ele vai falar algo que os mortos nele ressuscitarão. O Seol e o Hades darão os espíritos daquele. Não, Seol e o Hades só para ímpio. Jesus trouxe com ele, quando veio, o espírito daqueles que estavam no paraíso. Os que estão no Seol e estão no Hades não vai ouvir neste momento este alarido, esta gritaria, que na verdade alarido significa gritaria, né? Este brado de Cristo é para os que estão no Kéber.
Nós não falamos aqui na live passada que o Keber, não sei direito como é que é este nome. Ele guarda o corpo. Porque quando o homem morre, o espírito e o corpo são separados. O corpo vai para o Keber e o espírito vai para junto de Deus no paraíso. Lembra-se do ladrão da cruz? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por que Jesus não falou hoje? Hoje mesmo estarás comigo no seio de Abraão. Porque ele já ia fazer a transferência assim que ele ressuscitasse. Ele ia esvaziar o seio de Abraão, deixar somente o Seol ali embaixo e transferir os salvos nele para diante do trono. Por isso que quando ele vem, ele traz o espírito daqueles que morreram nele. Ele passa lá e traz. Ou dá uma ordem e eles o seguem. E neste momento, neste alarido, o Keber vai devolver o corpo.